17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começa amanhã com Fluminense e Santos, Internacional e Cuiabá, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Aí mais tarde amanhã tem Fortaleza e Bragantino, Corinthians e Vasco. E ainda tem um Atlético Mineiro com o Flamengo dentro do sábado. E aí domingo, 11 da manhã, tem São Paulo e Bahia, Botafogo e Curitiba, América Mineiro e Palmeiras. E o jogo que fecha a rodada, domingo, 6h30 da tarde, Goiás e Grêmio. Vamos começar falando do Internacional, que treinou a semana inteira. O Cudê está com opções agora para escalar o time. E nesse esquema que ele usa, o 4-1-3-2, eu já fiz uma amostragem aqui de algumas escalações e algumas opções que ele tem. E isso se confirma pela volta do Maurício, pela volta do Vitão, pela volta do Pedro Henrique. E como é que vai fazer o Eduardo Cudê? Vamos colocar lá atrás Rocher, goleiro titular, Bustos, René, laterais, Vitão, zagueiro pela direita, e o pela esquerda, Mercado ou Nico Hernandes. Aí começa uma opção, ele já tem ali um reserva na zaga, até porque o Moledo tem problema de doping, tem suspensão. E aí nesse esquema, 4-1-3-2, o número 1, ele tem 3 opções. O Johnny, o Rômulo e o Gabriel. Jogou com o Johnny, o jogo lá em Bragança Paulista. A linha de 3 à frente desse volante. Pelo lado esquerdo, ele tem opção Wanderson e Pedro Henrique. Centralizado, ele tem opção Arangues, Bruno Henrique e Alan Patrick. Lado direito, opção Depena, que ele usou, mas não foi bem o Depena. Até todas as faltas e escanteios que o Depena bateu não foi bem no jogo de Bragança Paulista, além com a bola rolando. Depena ou Maurício do lado direito. E aí os dois atacantes, Valência e Luiz Adriano, uma opção, Luiz Adriano, Pedro Henrique, Wanderson e até mesmo Alan Patrick. 3 opções. Então, o que eu tinha comentado aqui alguns dias atrás, que diferente do Mano Menezes, o Eduardo Cudê tem mais opções e pode fazer uma variação de nomes. Porque a variação tática eu não vejo ele fazer nesse momento, até porque ele já implementou o 4-1-3-2 no jogo em Bragança e vai seguir fazendo assim. Porque a característica do treinador é essa, a gente viu lá em 2020 também ele fazendo isso. Então no ataque mesmo ele não tem o Valência, ele pode ter o Luiz Adriano. De extrema não tem o Pedro Henrique, tem o Wanderson. Centralizado ali ele tem 3 para jogar, Arangues, Bruno Henrique e Alan Patrick para uma vaga. Maurício e Depena pelo lado direito. Tem o Wanderson e o Pedro Henrique também pelo lado esquerdo. Volante tem 3 de primeiro volante para jogar. Então tem opções, só que tem que treinar o time, que é o que ele está fazendo essa semana, para ter encaixe, para ter entrosamento, porque os jogadores estavam muito acostumados a jogar com o Mano Menezes no 4-2-3-1 e também no 4-3-3. Eram maneiras diferentes de jogar. E esse jogo de amanhã contra o Cuiabá vai ser já uma amostra do que ele vai fazer contra o River Plate terça-feira, 9 da noite, lá no Monumental de Nunes. Vai ser por aí. E para fins de tabela de classificação, o Inter está em 10º, com 23 pontos. Está ali juntinho com o Fortaleza, que é o 9º. E está um ponto à frente do Cruzeiro e Cuiabá, o próprio Cuiabá, que o Inter enfrenta, que tem 22 ali, 11º e 12º. Então a campanha do Inter é, até agora, no Campeonato Brasileiro, com 16 jogos, 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. O Inter fez 13 gols, tomou 16 e tem um saldo menos 3. E tem 48% de aproveitamento. No recorte das últimas 5 rodadas, ou seja, dos últimos 15 pontos disputados, o Internacional tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. Ou seja, de 15 pontos, o Internacional fez 6. É um aproveitamento baixo. Por isso, essa questão dos gols a favor, somente 13. Muito tempo que o Inter não faz gol. E tomou mais, tomou 16, é um saldo menos 3. E a chance de recuperar é agora, contra o Cuiabá, que é um confronto direto ali de 1 ponto. E aí se o Inter vence mesmo o jogo, o Inter de 23 vai para 26. E ele pode até mesmo, dependendo de uma combinação grande de resultados. Vai a 7 vitórias. Se não tiver em sexto com essa combinação de resultados, mas pode ficar pertinho ali. 7º, 8º pode melhorar na tabela de classificação. Falando do Grêmio, o Grêmio tem um jogo contra o Goiás, como eu mencionei, 6h30, último jogo da rodada. E aí como é que vai ser o Renato? A tendência de time sem 3 zagueiros. Kahneman fraturou a mão no jogo. Não joga contra o Goiás.
E não vai jogar também, obviamente, dia 16 contra o Flamengo, porque está suspenso. E aí o Renato pode ser que abra mão desses 3 zagueiros. Jeromel tem uma possibilidade de ficar no banco de reservas, já contra o Goiás. Como tu mencionou, o Fábio Luan chegou ontem, mas o Luan ainda vai demandar tempo, né, para estrear, porque tem toda a questão física, de preparação, de competitividade, de jogo, que ele não faz. E o Renato vai armar um time, eu vejo, parecido com o time que jogou contra o Flamengo. A grande questão, o ponto de interrogação, como sempre, é o Luis Soares. Jogou quarta-feira, será que vai jogar domingo? Até poderia, eu vejo. Por quê? Porque depois o Grêmio vai ficar toda semana trabalhando, porque é uma semana que vem de Libertadores da América, onde não teremos jogos de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro. E o Grêmio vai voltar a jogar só no dia 6 de agosto contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, que é um domingo, 4 da tarde. Então dá para colocar o que tem de melhor contra o Goiás, até porque se o Grêmio vence a partida, chega a 32 pontos, e aí vai dar uma secadinha no Botafogo, obviamente, todo mundo seca o Botafogo no campeonato, e o Botafogo só que tem uma situação de tabela nesse fim de semana que é favorável, que pega o Curitiba da zona de rebaixamento dentro do Engenhão. Né? Aí é uma situação que, né, a tendência que é o Botafogo fazer os 3 pontos. Aí chegaria a 43 em 17 jogos, teria mais 6 pontos para disputar dentro do primeiro turno, e pode chegar a 49 se ganhar as 3. Como é que é a sequência do Botafogo? É Curitiba para fechar o turno. Depois tem o Cruzeiro em Minas Gerais e depois fecha o turno, sabe quando é quem? Contra o Internacional no Engenhão. Então pode chegar a 46 ou 49, mas o Grêmio vencendo chega a 32. Pode abrir uma vantagem com relação a Flamengo e Palmeiras. E o Goiás é o time que recém saiu da zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, 15 pontos, o Goiás fez 4. 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Deu uma respirada porque empatou e ganhou essas últimas 2 rodadas. Então, né, vamos ver o que acontece com o Grêmio. O Grêmio viaja sábado para Goiânia e esse último jogo da rodada pelo Campeonato Brasileiro.